para você ver, rever, transver, compartilho sobre trauma de guerra e medalha do coração púrpura. O que o trauma de guerra, muitas vezes como ele tem sido visto, tem a nos ensinar sobre outros traumas e tantas outras guerras. Esse foi um trecho de Cérebro, Corpo e Mente na Cura do Trauma, o que a neurociência tem a nos ensinar. Aproveite e a gente se veja em breve. Antes de qualquer definição, eu queria trazer sobre a problemática do que é a compreensão do trauma. E escolhi aqui já, né, uma digital para começar lembrando que não existem dois eventos traumáticos iguais. Mesmo se a gente pega, por exemplo, a tragédia do tsunami, com mais de 200 mil mortes, com não sei quantas vidas impactadas, ninguém vivenciou, não tem como duas pessoas vivenciarem aquele evento da mesma forma. E eu quero contar, isso é trazido no livro do Van der Kolk, eu quero contar a história do Tom, que foi um paciente dele. E aí, assim, um soldado deu baixas com honra, se matriculou depois da guerra no curso de Direito, se casou com a namorada, teve filhos. Mas aí, o que o Tom traz pro ele não conseguir, então, expressar, e aí vai sintonizando, né? Afinando o ouvido para isso. Então, essa dificuldade de expressar afeição mesmo para a esposa dele, a queixa de eu não consigo ser o mesmo homem que eu era. Ele tem sucesso profissional, né? A família, como ele relata, como comerciais de margarida, mas ele percebe que nem tudo estava normal. Por dentro, sentia-se morto. Isso é um termo muito interessante, esse sentir-se morto, né? Isso está falando muito como é a relação com as sensações corporais. Ele fala que a noite não trazia alívio para ele, porque quando ele ia dormir era interrompido por pesadelos, e os pesadelos dele, né? Ele tinha muito pesadelo em relação a uma emboscada que eles tinham vivenciado num arrozal, e ele também tinha, então, visões do pelotão sendo morto e visões de crianças vietnamitas mortas. Então, imagina. E hoje ainda eu estava revendo um artigo, né, sobre uma estrutura que a gente vai ver do cérebro, muito importante para o trauma, que chama, o nome é comprido, chama substância cinzenta periqutal dorsal, vários, né? Essa foi a estrutura que eu estudei durante o meu mestrado e doutorado, mas recentemente tem se publicado muitos artigos relacionando essa estrutura com transtornos de estresse pós-traumático. Mas o que eles mostravam? Que mesmo quando o indivíduo estava em estado de repouso, você não tinha ele permanecia em alerta, né? Ele permanecia em alerta mesmo em estado de sono, que é o que a gente vê, né, com o flashback em pacientes com transtornos de estresse pós-traumático. Aí me ocorreu de falar algo muito importante. Quando a gente fala de transtornos de estresse pós-traumático, a gente tem hoje, dentro da medicina e dentro da psicologia, a gente se baseia no DSM-5, ou seja, no Manual Estatístico de Diagnóstico da Sociedade Americana de Psiquiatria, onde você fala, para alguém ter transtorno de estresse pós-traumático, a gente vai entrar nisso, tem que ter tantos sintomas do critério A, tantos do B, tantos do C, tantos do E. Para vocês terem uma ideia, as possibilidades de combinação de transtorno, pelo menos estatisticamente, ultrapassa 600 mil combinações de transtornos. Apesar disso, por que eu parei para falar sobre isso? A gente tem pessoas que eles têm o que a gente chama sintomas subliminares, ou seja, a pessoa ela não tem a combinação de sintomas para ter o diagnóstico de transtornos de estresse pós-traumático, mas ela tem sintomas de trauma e essa pessoa também precisa de tratamento. Então, a gente está falando aqui de novo do Tom, o Tom falando dos pesadelos, das visões, né? Então, olha, as imagens que não deixavam não deixavam nem quando ele dormia,
E aí o que acontece? A esposa de manhã encontrava o chapado no sofá. O que a gente está falando? A gente está falando de uso de álcool. É muito comum abuso de álcool e de outras substâncias em vítimas de trauma. Aqui fala da esposa caminhar nas pontas dos pés enquanto ele preparava o café antes de levar os meninos à escola. Então imagina a situação familiar, por que a esposa dele caminhava na ponta dos pés, né? Então, qual é a situação que tem dentro de casa? E aí o Van der Kolk fala que naquela época, o que se tinha? Eles recebiam uma série de diagnósticos, veteranos de guerra. Ou alcoolismo, abuso de droga, depressão, humor. A gente viu o caso do Bill, que recebeu o diagnóstico de esquizofrenia. Então, assim, eles recebiam vários diagnósticos, mas o que você tinha? E regra, o que você tinha para prescrever? Quando ele fala bastante forte, né? O que você tem ali, né? Aqui a gente está falando da década de 70 ou 80, né? Então, em termos de psicotrópicos, você vai ter os benzodiazepínicos, como alguém citou hoje, você vai ter os antipsicóticos, os antidepressivos. E aí, o que você tem? A gente está falando da década de 80. Isso é o Van der Kolk relatando que ele fala que, como o pai dele, o Tom não falava quase nada sobre a guerra, mas ele tinha com frequência acessos de raiva incontroláveis. E o que ele fala? Ó, nada em minha formação psiquiátrica me preparara para lidar com problemas apresentados por Tom e outros veteranos, e se estamos falando em 78, embora a gente saiba que trauma de guerra é uma questão. Trauma de guerra. Bom, para vocês terem, eu coloco algo sobre história, a gente fala de trauma de guerra há milhares de anos antes de Cristo. E aí eu só quero, não vou me aprofundar, eu quero trazer uma questão, e vocês já vão entender o porquê eu estou trazendo isso, o que a gente chama da medalha do coração púrpura. Você tem essa medalha nos Estados Unidos, eu vou passando, e aí tem uma questão. Essa medalha era para quê? É para oferecer para integrantes das Forças Armadas feridos ou mortos pelo inimigo durante um combate. E aí se tem uma discussão se essa medalha deveria ser entregue para quem tem transtornos de estresse pós-traumático. Para a gente ganhar tempo, quem era a favor diz que sim, que lesões psicológicas são tão debilitantes quanto as físicas, e aqui eu já quero apontar. Gente, eu estou trazendo esse caso do Tom, da década de 80, porque a gente enfrenta desafios parecidos, mesmo com os diagnósticos em 2021, que eu vivo dando palestras para falar sobre violência psicológica, para mostrar, né, que o impacto da violência psicológica não é uma lesão psicológica num campo puramente mental. Eu tenho alterações biológicas, eu tenho alterações genéticas, eu tenho alterações de neurotransmissão, eu tenho alterações de funcionamento cerebral. Então, essa discussão que uma lesão é psicológica, uma lesão é física, e aí, lembra, o corpo, assim como a gente fala no curso, cérebro, mente e corpo na cura do trauma, por quê? Porque cérebro foi impactado, o corpo foi impactado e a mente foi impactada por essas experiências. Então, esse desafio de dizer que uma lesão é psicológica, não. As experiências traumáticas, elas têm um efeito no corpo como um todo, incluindo o cérebro. E aí você tinha quem era contra, porque eles diziam assim, olha, para alguém receber essa medalha, derramar sangue é fundamental. Olha o que a gente está dizendo, que alguém que volta com seu cérebro, corpo e sua mente alterada de uma guerra, essas pessoas eram consideradas, né? Eles acham que alguém ser condecorado por um dano psicológico rebaixaria a homenagem. Agora, isso que acontecia com a volta dos veteranos do Vietnã continua sendo realidade hoje, tanto que eu falo, eu
constantemente sou convidado para falar sobre o impacto traumático da violência psicológica sobre o cérebro, porque isso tem, inclusive, implicações legais, né? Então, como que deve ser, por exemplo, a pena para violência psicológica? Eu revendo agora os dados de epidemiologia, tinha saído a lei criminalizando o stalking. O stalking é um dos fatores de risco para transtornos de estresse pós-traumático. Alguém seguiu, e aí vamos lembrando que todos esses eventos, vamos lembrar daquela palavra adaptação, todos aqueles eventos alteram o funcionamento do organismo como um todo. Bom, resumindo aqui, o Pentágono disse que, olha, a resposta do Pentágono em 2009, apenas os soldados com ferimentos físicos vão receber as medalhas. Então, é fundamental que a gente saia desse curso com a clareza que a gente não está falando de ferimento físico e ferimento psicológico. O que acontece é que o evento traumático pode ser psicológico, ou seja, imagina a questão do bullying. E o evento traumático, ou seja, eu vou passar um vídeo aqui para agora, o que impacta o organismo pode ser algo concreto, como, por exemplo, um murro, ou pode ser algo, por exemplo, como palavras. O cérebro humano tem o córtex pré-frontal, que permite com que a gente tenha um mundo concreto e um mundo abstrato, mas esse substrato do mundo abstrato é físico. Então, gente, né, independente onde, né? Então, tá, se você está na área de direito, segurança pública, assistente social, quero que vocês guardem, eventos traumáticos alteram fisicamente o organismo como um todo. Agora, qual é o desafio? O desafio é que é fácil você visualizar, por exemplo, um hematoma causado por um soco, um buraco feito por um projétil. Só que a gente precisa de técnicas, né? A gente começou falando de técnicas, por exemplo, de neuroimagem. A gente precisa de técnicas muito avançadas para demonstrar que um dado evento, por exemplo, uma experiência de bullying causou alteração de uma dada estrutura cerebral, que a gente fala marcas do trauma. Então, a gente tem essa complexidade, mas o impacto é físico. O impacto não acontece numa esfera que eu não sei onde fica. E aí, o que se tem? O Pentágono disse que não, porque não era... Aí, a desculpa foi que, né, eu entendo como desculpa, porque o estresse não era causado intencionalmente pela ação inimiga, mas, por exemplo, tem uma discussão porque se a pessoa ficar surda, porque ouviu um barulho de uma bala, um barulho de uma grande explosão, aí recebia a medalha do coração púrpura. E aí eu concordo, são problemas difíceis de serem diagnosticados de forma objetiva. Eu não vou entrar nessa discussão, mas a gente sabe que a gente teve uma primeira grande guerra, a gente teve uma segunda grande guerra, a gente tem diversas guerras, mas uma questão em relação ao não reconhecimento desse impacto. E hoje a gente fala, mas Regina, você está falando de um veterano do Vietnã. Não, eu estou falando de pessoas que moram em comunidades violentas. Eu estou falando de pessoas que passam por violência psicológica no contexto de casa. Eu estou falando de crianças que sofrem bullying. Então, ainda existem. Lembra que eu te falo, quando eu vou falar sobre violência psicológica, eu vejo no meu grupo do WhatsApp. Se o tema é violência psicológica, violência sexual, não tem interação. Ou seja, são temas extremamente desconfortáveis, inclusive porque todo mundo tem família, todo mundo passa por situações desafiadoras, mas eu insisto, a maior quantidade de pessoas que vai chegar no seu consultório não foi por trauma único, não foi por acidente, foi por violência interpessoal. E a guerra não deixa de ser também um tipo de violência interpessoal. E aí o que a gente tem, né? Esse era um capitão da Comissão da Verdade dizendo, ele apontando que no final o Pentágono não aprovou condecorar com coração púrpura quem tem estresse pós-traumático, porque estresse pós-traumático é encarado como um tipo de fraqueza.
E eu trouxe esse exemplo do Tom para a gente começar a falar sobre trauma, porque não é diferente o que a gente observa em relação a não sei se eu posso usar o termo negação do trauma, mas a pandemia do trauma não ser discutida como deveria ser por essa questão. Isso é de alguém fraco. E aí ele fala, olha, a mesma cultura que exige um comportamento rigoroso também encoraja o ceticismo quanto à possibilidade de a violência de guerra, e aí me permito incluir e a violência doméstica, e as violências interpessoais, e as violências sociais atingir a mais saudável das mentes. Infelizmente, quanto à nossa cultura militar, e aí leia a cultura em geral, mantiver os desdém pelos danos psicológicos, seja qualquer que for, é pouco provável que tais veteranos algum dia recebam o coração puro. E eu trazendo para a nossa realidade de violência interpessoal, é difícil que as instituições possam enxergar o trauma, ou enxerga como algo menor ou como algo de fraco.